Tá bom. Boa tarde a todos, tá? Meu nome é Jairo, sou do interior de São Paulo, conhecido como Jairo Acabamentos. Eu sou pintor decorativo, pintor imobiliário e professor de efeitos decorativos. O que vocês vão presenciar hoje é a técnica da marmorização realista, utilizando aí os nossos produtos da Souvenir. O efeito mármore, né? Hoje a Souvenir está com a massa de efeitos. Antes de mais nada também agradecer o Felipinho, o pessoal da Souvenir pela oportunidade única aí, representando em nome dos pintores brasileiros e a nossa área dos efeitos decorativos. Qual de vocês são pintores aqui? Por favor, levanta o braço. Tem uma quantidade bacana de pintor, né? Esses pintores que levantaram o braço, vocês trabalham com efeito decorativo, sim ou não? Trabalha? Trabalha? Trabalha não? A quantidade de efeito decorativo que vocês fazem, não pode mentir. Se mentir vai dar choquinho na orelha aí. A quantidade, por exemplo, chegou uma arquiteta hoje e ela te pergunta, qual o seu nome? Como? Everton, você é pintor, né? Everton, por exemplo, quantos efeitos decorativos você tem para oferecer para os meus clientes? Uma arquiteta, tipo assim, ó, eu preciso ofertar uma quantia de efeitos decorativos, tanto para a área interna, tanto a área externa, e eu preciso de uma quantia. Eu vou perguntar para ele, aí para os outros pintores também. Em média, você tem mais ou menos quantos efeitos decorativos para ofertar para um cliente, uma arquiteta? 5 efeitos? Eu acho que ele... Bom, que tipo de efeitos você... Tipo assim, grafiato, textura projetada, efeito madeira, bambu, giz. Então tá, ele tem 5 efeitos. Alguém aqui mexe com as cortens, cimento queimado? Efeito decorativo. Tá aqui nosso querido, tá aí ó, mestre aqui também que ministra curso aí ó, efeito cimento queimado. As cortens? As cortens não. Tá, ó, eu diria que os pintores hoje eles estão assim um pouco limitados em questão de criatividade. Quando a gente fala que você tem 5 efeitos, 10 efeitos, eu acho que muda essa situação, não é bem por aí, tá? Vocês acham no Brasil hoje, tem quantos efeitos decorativos disponíveis para ofertar no país Brasil? Você acha, ó, quatro opções, de 0 a 100, de 100 a 500, de 500 a 1000 ou mais que 1000 efeitos decorativos no Brasil para ofertar para o cliente. Qual que vocês acham que é a primeira opção? De 0 a 100, levanta o braço. Efeito decorativo, de 0 a 100. Então tem mais. De 100 a 500, quanto o pessoal acha? Tem a 500. Ok. De 500 a 1000. 1000 efeitos decorativos. Ah, aí sim, tô gostando. E mais que 1000? Você acha que tem mais que 1000? Só você. Então tá. Pessoal, então a gente vai falar um pouquinho sobre a variedade de efeitos decorativos também. E vamos falar sobre essa questão aí. Da gente... Um profissional fala que tem 5, 10 efeitos decorativos, mas na verdade ele tem muito mais efeitos decorativos para ofertar para o cliente, mas só que nem ele mesmo sabe. Por quê? Falta um pouquinho de criatividade. A textura de efeito mármore ela foi criada, desenvolvida para aplicar aleatoriamente, como se fosse uma técnica do cimento queimado, não é não, Fernando? Então, ele é mais ou menos, vamos ver se eu tenho aqui. Bom, aqui eu não tenho de momento o efeito manchado, porque o meu foco é marmorização realista, né? Então, mas a técnica instruída pela textura Souvenir há tantos anos atrás, vinha até no rótulo, que a gente tinha que aplicar formando manchas. Era o efeito marmorato. Só que eu conheci a textura de efeito mármore, né, da Souvenir, mais ou menos em 2013. Eu sou desenhista desde criança, então... eu parei quando eu observei um profissional, inclusive eu adquiri um curso online, comprei um curso online na época era R$30, de como trabalhar com essa textura. Eu tive a ideia de utilizar os meus dons artísticos para reproduzir os efeitos mármore. Então assim, quase tudo que eu consigo ver, eu consigo reproduzir. Não é tudo, mas tipo assim, de 10 coisas que eu vejo, umas 8 coisas eu vou conseguir reproduzir. E eu tive a ideia, gostei muito do acabamento final, vitrificado da textura, e resolvi investir nisso aqui. E foi onde surgiu a marmorização artística e esta aqui que é a marmorização realista.
Marmorização artística seria o quê? Efeitos reais da natureza do mármore mesclando com, por exemplo, uma logomarca. Imagina aí eu colocar o nome da Souvenir aqui no meio. Ou uma flor, uma borboleta, eu consigo fazer isso. Mesclar o efeito mármore junto com o desenho artístico. Isso é marmorização artística. Infelizmente eu fiquei focado, né, ou felizmente, na marmorização realista. Eu não tenho nenhum modelo de marmorização artística para mostrar para vocês. Mas se convido vocês aí, quem não conhece, alguém de vocês conhece o Jairo pelas redes sociais, Facebook, YouTube? Lá tem, no meu canal, no Facebook, tem lá várias artes da marmorização artística, onde eu fundo, então, faço essa fusão de efeitos marmorizados com desenho artístico. Agora, por exemplo, outra coisa que é bacana, cada efeito decorativo que a gente faz hoje, ele expressa, ele simboliza, ele transmite um tipo até de sentimento ou harmonia para o ambiente. Por exemplo, um cimento queimado, você trabalha com jeans, bambu, né? Quando você faz um efeito bambu na parede do cliente, sei lá, você vai fazer tipo cada tipo de efeito decorativo, ele é compatível também com a sua localização. Você não vai fazer sei lá, um efeito bambu dependendo numa região que até mesmo arquitetos e decoradores não recomendam. Então por isso tem um pessoal também da arquitetura que também está aí para nos orientar. É aqui que eu quero que você faça. E cada trabalho de efeito decorativo ele vai expressar certo tipo de sensação e até mesmo emoção para o ambiente, né? Tanto é que as cores elas simbolizam também emoções. Você não pode fazer numa parede da sua sala inteira um trabalho desse. O vermelho, pelo que eu sei, posso estar equivocado, mas às vezes o pessoal conhece mais de cores do que eu. O vermelho, ele é muito forte. Ele tipo assim, se você quer que uma visita saia logo da sua casa, faça um desse aqui. Lá no fundo, né? Não é verdade? Você conhece essa? Você fez isso na sua casa? Deu certo? Não precisa nem da vassoura, só fazer uma parede dessa. Então as cores, elas simbolizam também essa questão de emoção. Então, assim como as cores, os efeitos também, eles transmitem harmonia, aconchego, né? Enfim, vários sentimentos, né? Despertam na pessoa. Agora, vou falar um pouquinho sobre a natureza real do mármore, né? Qual eu tive minha inspiração. O mármore, deixa eu pegar uma colinha que tem um nome complicado aqui, da formação do mármore. Deixa eu dar uma lida aqui rapidinho, porque até o Faustão faz isso, porque eu não vou fazer, né? Metamórfica, rocha metamórfica. O mármore se originou através de uma rocha metamórfica. O que seria essa rocha? Ela é derivada de calcário. Então temos regiões no mundo, enfim, que estão expostas à ação vulcânica, né? Muito tempos atrás, tal. Então tem umas pessoas desde lá da antiguidade, né? Tipo a antiga Roma. Então o pessoal, eles se localizavam onde tinha essas atividades de vulcão e eles iam lá, montavam jazidas para extrair essa rocha metamórficas que eram derivadas de calcário. Quando eles faziam essa extração, próximo às jazidas, eles obtinham um mármore com tonalidades bem mais avivadas, com desenhos, e cada jazida tem a sua pegada. Os países mais típicos a extrair são a Itália, principalmente, Espanha e Grécia. Antigamente na Grécia, em Roma, era típico utilizar mármore como efeitos não, né, como área de decoração. Então essas pedras, elas eram expostas a um tipo de situação durante séculos, que é o calor, atrito e pressão. As rochas parcialmente se fundiam entre elas e onde criavam desenhos maravilhosos da natureza do mármore. Então os caras lá iam extrair as rochas. Plínio, o Velho, da antiga Roma, que viveu aí nos anos 20 a 70 depois de Cristo, ele catalogou mais milhares de mármores. Ele montou o seu reconhecimento, catalogou várias pedras e mármores. Plínio, o Velho. Então hoje eu tenho 3 conjuntos de técnicas da marmorização realista, que são as técnicas voltadas para pigmentações,
técnicas voltadas para mesclagem, que é o Panda, e mesclagem e também desenhos abstratos. São 3 conjuntos de técnicas utilizando da textura souvenir para reproduzir uma réplica realista do mármore. Eu tenho um marmorato aqui em algum lugar que eu vou tentar achar ele, né? Eu até ia pedir para vocês me dizer qual que é. Esse aqui é um Carrara. Depois eu estou falando o nome também. Esse aqui é a réplica do mármore branco Carrara, tá bom? Então, com o conjunto de técnica minha, com as pigmentações, a gente reproduziu essa réplica. Se vocês forem comprar no mercado hoje, importar uma pedra real do mármore branco Carrara, você vai pagar no mínimo R$1.000 o metro quadrado dessa pedra. Então, quando a gente trabalha com essa arte, eu costumo dizer, no bom sentido, que a gente brinca de semideuses. O que a natureza levou milhares e milhares de anos, o Jairo consegue reproduzir isso aqui em 3 dias, uma parede de 10 metros quadrados, com um custo bem acessível para o cliente. Tá? Então, essa é a pegada, esse é o diferencial. Aqui temos então o branco Carrara, aqui atrás vocês já viram que é o Nero Marquina. Cada mármore ele tem a sua jazida, o seu país, tá? Então eu não lembro de todos, porque são, como falei, que o Plínio ele catalogou milhares de mármore. Então hoje no mundo tem, não sei dizer qual é a quantidade de mármore que existe hoje, mas existem milhares e milhares e milhares. Você lembra que eu disse para vocês que quase tudo que o Jairo vê, ele consegue reproduzir? Então se hoje eu tenho, jogar uma média de 3.000 modelos de mármore, eu garanto para qualquer um de vocês que eu consigo reproduzir 2.700 modelos de mármore, realista, com uma precisão bem grande, é claro. Então eu não vou trazer 100% de precisão, mas quando o meu amigo falou que ele tem 5 efeitos para oferecer para o cliente, eu digo para ele que eu tenho milhares e milhares, eu preciso de gerações de vidas para me reproduzir esses efeitos. Essa é a verdade. Tem pessoa que, o Jairo, você está louco, você tem milhares? Tenho. Tem e prova. Isso aqui é um pequeno arsenal que eu comecei a montar o mês passado, tá? De efeitos mármores. Então, eu tenho mesmo essa bagagem para trazer para vocês em relação ao mármore. Deixa eu mostrar mais outros modelos. E eu vou falar também sobre Marquinhos. Ô, meu querido, tudo bom? Marquinhos Silva, ele é meu parceiro, tá? Cheguei. Marquinhos Silva é um cara aqui, sensacional. Eu tô com uma parceria com esse cara aqui para estar distribuindo, ofertando, né, essas técnicas de marmorização para o Brasil afora. Eu sou o primeiro pintor no Brasil a lançar o curso online de marmorização realista. Então eu tenho na plataforma da Hotmart 4 efeitos decorativos voltados ao mármore. Então eu sou o primeiro pintor que eu estou levando conhecimento na palma das suas mãos. Então eu não estou pensando só num curso presencial. Aí o pessoal fala, né, Marquinhos? Mas o curso online é viável, compensa você investir no curso online? Isso depende muito da vontade do aluno. Eu estou 100% de prontidão e com vontade de ensinar o aluno, mas eu preciso saber de qual é o nível de vontade que ele tem em aprender, que faz a escola, não é o nome da escola, são os alunos, não é verdade? Então a gente precisa saber também a vontade do aluno. Eu digo que o curso de efeitos decorativos, você não compra um curso, você adquire um investimento profissional, tá? Então se você comprar, você vai colocar de lado, ao primeiro pega você vai se mostrar resistente, com a dificuldade e vai guardar de lado. Então não é assim, é investimento. O curso meu de efeitos marmorizados, online, ele custa em média 150 contos. Então você aprende a reproduzir uma réplica real do mármore por R$150. Eu vou prestar toda a assessoria para vocês, colocar vocês num grupo do WhatsApp. Meu cartãozinho de visita tá aqui atrás, depois se quiserem dar uma passadinha, pegar aqui, tá? E o Marquinho, a gente tá com essa ideia de estar levando esse conhecimento presencialmente também, com o apoio de grandes empresas. A gente precisa de apoio de lojistas e de empresa para baratear o conhecimento do curso que será ministrado, né, Marquinho? Então, ó, a gente está com uma ideia de fechar com algumas lojas e a gente precisa do apoio das lojas, é claro, para, por exemplo, o meu curso hoje, em particular, no meu ateliê, ele gira em torno de R$750. A pessoa vai levar para casa 2 placas dessa, frente e verso. Vai aprender 4 efeitos decorativos, tá bom? Então, para a gente baratear isso, a gente pega o apoio
com lojistas, empresas, e vai reduzir esse valor, sabe por quanto? Por R$250. De 750 vai cair para R$250, isso com apoio de empresas, e qual a gente está correndo atrás, não é, Marquinhos? Né? Marquinhos, a gente fechou parceria recentemente, né, Marquinhos? Então a gente está nessa pegada. Inclusive ele vai estar prestando um apoio total, tanto nas técnicas de organização do evento. Semana que vem ele vai estar lá em casa. Deixa eu falar agora. Obrigado, Marquinhos. Muito obrigado, tá? Obrigado pro Marquinhos, parceirão aí, tá? Valeu, meu querido. Tamo junto. Deixa eu falar agora sobre... Eu falei sobre o que expressa de sentimento, emoção, os efeitos decorativos. Citamos o bambu, o cimento queimado, as cortem. A marmorização, lá na antiga Roma, sabe o que ela simbolizava? Alguém sabe aí? O que ela simbolizava? O mármore, o que ele simboliza? Status e poder. Então é o único efeito decorativo que expressa isso. E hoje você pode falar, olhar para ao redor, você vê, o cara tá expressando status, o cara tá com um celular bacana, com um carro bacana, é status, é poder. E esse é o único efeito decorativo que eu conheço que expressa status e poder, tá? Desde lá, isso aqui é uma arte milenar, isso ultrapassou séculos e séculos, mas só que, é claro, antigamente não se tinha textura, eram mármores mesmo, e hoje a gente brinca aí, entre aspas, de semideus, para reproduzir uma réplica de mármore com valor bem acessível. Deixa eu caçar o marmorato, depois o amigo vai me dar um corte, avisar que tem uns minutinhos antes, que eu vou mostrar a técnica. Pessoal que é da decoração, pintura, já mexeram, já trabalharam com marmorato, efeito mármore, já trabalharam com marmorato, né? Você é, aluno meu do curso online ali, ó, né? Paulão, tá o Paulo do curso presencial, Humberto. Pessoal, mármore, deixa eu achar o mármore. Depois eu vou colocar vocês, né? Vocês vão visualizar essa técnica de veios e ramificações. Veios e ramificações são esses veios aqui, essas trincas que a natureza do mármore propõe. Esse mármore aqui chama Branco Panda. Eu não sei se é jazida da China, não sei, não pesquisei ainda, mas pesquisei aí. É da China? Inclusive, ó, o Paulão. O Paulo foi aluno meu presencial e eu também, pelo que eu sei, eu sou o único professor que aceita desafios do aluno. Por essa habilidade do Jairo em reproduzir inúmeras quantidades de réplica de mármore, eu chego no aluno e falo assim, ó, desafia eu, que tipo de mármore que você quer, que você viu na internet afora, escolha o mármore e traz para mim que a gente vai provar para você, que a gente vai reproduzir em um curso presencial. E esse cara aqui, o Paulo Oliveira, sim, Paulo Manuel. Paulo Manuel, chega aí, Paulo. Paulo Manuel foi o aluno meu, foi o ano passado, né, Paulo? O ano passado ele chegou em mim e falou, Jairo, eu gostei do mármore Branco Panda. O Branco Panda do Jairo surgiu através desse cara aqui. Ele me trouxe um desafio, Jairo, eu quero aprender o Branco Panda. Ele fez a réplica, eu ensinei ele e ele vai voltar comigo mês agora ou outro. Porque assim, a gente está em constante evolução. As técnicas que eu passei para ele, eu melhorei mais ainda. Então eu quero meus alunos de volta para mim, tá passando a minha atualização para ele. Então ele fez, quando ele surgiu o Branco Panda, eu falei, Paulo, eu melhorei a técnica, eu quero você de volta para uma revisão e não vou cobrar R$1 dele. Então todo o pessoal que faz curso comigo, se eu melhorar a técnica, eu vou trazer ele de volta para mim. E esse cara que me trouxe o desafio do mármore Branco Panda. Aqui tem um mármore mesclado. A gente utiliza aqui das técnicas das mesclagens, um sombreamento final e veios e ramificações, tá? Um mármore mesclado. Deixa eu ver que eu mostrei, que acho que eu já mostrei o Carrara, né? O Carrara e o Nero Marquina. Deixa eu ver o que tem atrás. Esse panda aqui que a gente vai dar uma treinada. Vou mostrar pra vocês como se faz o veio. O que tem aqui atrás? Calacata. Esse é o calacata branco. O calacata, ele tem calacata ouro, calacata fantasy. E se eu fiz um calacata fantasy, eu faço calacata ouro, calacata gold. Gold e ouro é a mesma coisa, né? Fantasy. Tá bom? Então esse aqui é o calacata. Réplica do mármore. Então sempre eu digo para o pessoal, isso aqui a gente chama de réplica, tá? Porque réplica é uma cópia fiel. Esse aqui é o Nero Portoro.
Nero Portoro. Réplica do mármore Nero Portoro. Esse aqui, vocês que são de São Paulo, réplica do granito marrom São Paulo. São tanto nome que eu fico até meio assim. Réplica do granito marrom São Paulo, reproduzido com as técnicas das pigmentações aí, tá bom? E é claro, depois que a gente faz o trabalho, a gente vai aplicar uma cera, vai fazer o polimento, tem as técnicas das cristalização, vitrificação da textura, enfim. Deixa eu ver o que temos aqui atrás. Ah, esse aqui foi um aluno que foi recentemente em casa, ele pediu para utilizar as cores do time dele da Bahia. Lá tem Bahia e Vitória. Ele falou, Jair, eu quero brincar com a coisa aí, eu quero pegar as pigmentações suas e criar cores que simbolizam o time lá da Bahia. Não sei se é Vitória ou Bahia, tá? Então ele pegou, na verdade isso aqui não é marmorização, tá? Então foi uma arte que ele pegou as técnicas da pigmentação e reproduziu algo que simbolizava lá o seu time lá da Bahia. Não sei se é Bahia ou Vitória. Este aqui é um marmorato. Marmorato, ele parece uma marmorização, porque ele tem umas técnicas, né, de sombreamento bem bacana. Mas não é, é um marmorato. São duas de mão de preto e uma de mão de vermelho, para finalizar, matar esse esquema aqui. Vocês perceberam que a cor de tonalidade preta, as mais escuras, são mais vibrantes. Então as brancas tendem a ser mais discretas aí, tá bom? Mas isso é da própria, sei lá, processo químico. Aí já não entra, não é da minha arcada, né? É travertino. Travertino é do Brasil, se não me engano, né? É? Travertino, réplica do mármore travertino. E aqui o típico marmorato mesclado. Essa placa que eu tava caçando ela. Isso que eu tava procurando. A marmorização realista, você trabalha com um conjunto de 3 técnicas para visando reproduzir uma réplica real do mármore. Marmorato, a diferença, hein? Marmorização realista, mais uma vez, ela simboliza uma réplica real do mármore, tá? Então, a precisão nos efeitos, para você ver, tem mármore aqui, e você acha que não foi planejado, né? Então, a marmorização realista precisa de planejamento. Antes de fazer o trabalho, eu aplico as primeiras de mão, pego um giz e rabisco a parede com o desenho das minhas faixas mestras, que eu digo que é o esqueleto do meu projeto, com o giz. Depois que eu fiz isso, eu vou ficar mentalizando. Antes disso, eu pesquisei na internet, todo o meu trabalho é pesquisado na internet. Eu entro lá no Google, eu digito lá, por exemplo, branco panda. Aí ele me manda uma pancada de mármore branco panda e eu vou ficar olhando para ele. Eu vou pegar esse desenho do branco panda, ou eu deixo a tela do celular ligada, ou eu transfiro para uma folha de papel. Depois eu rabisco a minha parede, aí eu tenho uma referência. É planejamento. Marmorização realista é planejamento. Isso aqui é marmorato. Isso aqui eu não preciso de planejamento nenhum. O que der na minha teia eu vou fazendo, vou soltando e fica bonito. Só que o marmorato, ele não simboliza status e poder assim como a marmorização. Mas ele cria a ilusão na pessoa de que ela está olhando para o mármore. Essa é a pegada. A marmorização realista é uma réplica real, a gente visa reproduzir uma réplica, e já o marmorato ele cria uma ilusão na pessoa de que ela está olhando para o mármore. Mas se você pegar uma pedra mármore, não existe esse desenho. Não existe. Você não vai encontrar um mármore com esse desenho. Mas lembra, não lembra o mármore? Lembra. Então ele cria essa ilusão, o marmorato, tá bom? Então essa é a diferença de marmorização realista para o marmorato. Eu trabalho com as duas técnicas, mas como eu sou desenhista e tal, eu procuro focar mesmo na minha marmorização realista, tá bom? Deixa eu ver o que tem aqui atrás. Tem um marrom imperador, que eu estou ainda em teste, né? Eu comecei a trabalhar com ele esta semana, mas é claro que eu vou procurar me aperfeiçoar mais nela. Então, assim como eu fiz o branco panda lá com o Paulo que estava aqui, a gente tem que estar em constante evolução. Eu durmo e acordo pensando nisso, em mármore, tá? Então, e quando eu pego uma técnica, eu vou tentando desbravar ela, olhando tintim por tintim, detalhe por detalhe, para tentar reproduzir. Esse aqui é o marrom imperador. E aqui atrás temos um granito Verduba-tuba, tá bom? Então ele tem uns pontinhos
em verde, uns pontinhos amarelos e uma cor verde musgo. Esses tipos de trabalho você pode estar fazendo na parede, na laje, em colunas, que mais? Balcões. Se você quiser fazer numa mesa, você faz numa mesa, joga um vidro por cima ou joga uma resina epóxi incolor para proteger, fica a coisa mais linda. Tem muitos alunos que vêm daqui de São Paulo, vai lá para Jaú com esse intuito. Já uns 4 alunos, eu sou de Jaú, né, que eu falei para vocês, eles viajam aí os seus quase 500 quilômetros para aprender a fazer o mármore com esse intuito, com esse pensamento de fazer numa mesa e jogar a resina em cima. E aqui já é um efeito rústico, né? O efeito madeira feito com textura lisa da Suvinil, mais gel de efeito Suvinil. Esse aqui também é material de curso meu online, já tenho vários alunos. Curso online eu lancei esses cursos online, eu comecei agora, faz no final do ano, né, em novembro. Então até o momento eu tenho 130 alunos de curso online, inclusive tinha um aqui, né? Ele deu uma saidinha aí. Mas é material para curso online, efeito madeira e o efeito tijolinho artístico. Esse efeito tijolinho artístico eu vou estar lançando, acho que é hoje, que eu mandei para avaliação da Hotmart. Eles vão avaliar hoje e até ou semana que vem, que eles levam tempo para avaliar. Tá? Então estas aí são as técnicas. Por favor, confirma o horário comigo, amigo. Deu 1h30 já ou não? Não? Falta 10 minutos? Só foi 20 minutos? Parece que eu tô falando já uma eternidade. E olha que eu falo demais. Bom, eu trouxe aqui o mármore branco Panda. Então vamos entrar já nessa pegada, depois a gente tira algumas dúvidas. Alguém tem alguma dúvida de momento? Momento do que eu falei, diferença de mármore, marmorato, marmorização. Deixa eu falar um pouquinho daquilo que eu falei pra você, de a pessoa trabalha só com 5 efeitos decorativos. Por exemplo, um efeito básico que meio que o pessoal acha que ele tá saindo de linha, o grafiato. Grafiato acho que não vai sair de linha. Eu acredito que não vai. Sabe por quê? Porque a gente... Você faz grafiato? Tá vendo? Ele falou que só faz 5 efeitos. Você não faz. Só com o grafiato você faz uma porrada de efeito. Você pode pegar o seu grafiato, fazer tijolinho com ele. Você pode pegar o seu grafiato e fazer um corte circular. Você pode criar arcos com grafiato. Você pode criar faixas, ou você pode resinar ele, utilizar cores diferentes. Então é isso que falta nos pintores, tá? Criatividade. Você trabalha com 1, 2 efeitos, você não pode falar que você trabalha que eu só tenho 2, 3 efeitos, 5 efeitos para oferecer para o cliente. Você tem que explorar. Quando você mostra para o cliente um mostruário, você faz grafiato? Sim, mas eu trabalho com 10 modelos de grafiato. Grafiato de forma de tijolinho, grafiato circular, grafiato resinado, grafiato desenhado, grafiato mesclado com outro tipo de efeito. Assim como o Jairo trabalha com mesclagem de 3 conjuntos de mármore. Como eu falei para vocês, eu trabalho com pigmentação, mesclagem e desenho abstrato. Então cada modelo tem a sua pegada. O mármore branco Panda, eu utilizei aqui técnica do desenho abstrato, mesclagem e até mesmo pigmentação. Os meus 3 conjuntos de técnica estão aqui. Agora já tem tipos de efeito que não dá para utilizar o mesmo conjunto de técnica, tá bom? Então a gente tem que ser criativo. Por exemplo, a gente pode mexer com cimento queimado e ascortem. Você pode fazer meia parede, né? Fazer um desenho. Você faz uma faixa com ascortem, outra com cimento queimado. O cimento queimado o pessoal só faz aquele trabalho padrão. Você pode fazer filetes, que nem até o pessoal conhece a Dilson Rocha, ele fez uns filetes aí, cortando o mármore, criando umas figuras geométricas com cimento queimado. Tá? Então a gente tem que explorar o máximo do efeito, assim como estou explorando da marmorização realista. Então quando o Jairo fala que tem 3.000 modelos de efeito mármore, eu não estou brincando, porque eu exploro, eu vou a fundo mesmo. Então, se vocês têm um efeito em mãos, o cimento queimado, o aço cortem, explora ele. O aço cortem, alguém conhece o aço cortem aqui? Aquele, conhece? Que ele é meio alaranjado, que imita a ferrugem até mesmo de um casco de navio. Tem um tipo de efeito que chama casco de navio, não é? Casco de navio. Você pode fazer uns cortes, colocar tipos simbolizando uns parafusos com aço cortem.
O aço cortem você pode fazer de forma pigmentada, pode estar utilizando compressor para deixar ele meio que escorrido, pode colocar filetes no aço cortem. Então uma infinidade de coisas que você consegue explorar no efeito. Então a gente tem que ter essa mente aberta e não ficar focado só, por exemplo, a Souvenir quando lançou, como eu mencionei para vocês, a forma de aplicação era, né, como se fosse esse vermelho aqui de baixo, é aleatória, como fazer um cimento queimado, utilizando da desempenadeira de efeito mármore, fazendo movimentos aleatórios, cruzados, para criar manchas. E o Jairo, quando deu teve primeiro contato lá em 2013 com o efeito mármore, eu falei assim, não é só isso, eu não vou estar utilizando só essa pegada. E foi onde eu fui além, né? Comecei a explorar e eu exploro até hoje essa textura de efeito mármore. E a textura de efeito mármore, eu costumo dizer que eu nasci nela, na textura de efeito mármore da Souvenir. Foi o primeiro contato que eu tive. E eu consigo abrir um leque de opções e trabalhar com esse realismo do mármore, tá bom? Agora, acho que tá chegando aí no 30 minutos, amigo. Chegou? Tá bom, não chega nunca nos 30 minutos. Vamos fazer a técnica de veios e ramificações nesse branco panda aqui. Eu trouxe... O pessoal tem um copinho descartável ali, o pessoal fazendo um favor, vê se eles têm um copinho descartável para conseguir para mim. O que eu tenho aqui, né, um vidrinho que eu trouxe lá da minha região, o que eu tenho aqui? Resina acrílica à base d'água, tá? Então, eu não sei se a Souvenir trabalha com essa resina acrílica à base d'água. Trabalha? Ela é de consistência viscosa ou aquosa? Aquosa é disso que nós precisa. Então a Souvenir precisa, nós precisamos trabalhar com uma resina acrílica, 100% acrílica, né? De consistência aquosa. Ela é meio aspecto leitoso, esbranquiçada também, então é a mesma que eu estou utilizando aqui. Então a gente pega essa resina, a gente pega uma porçãozinha aí, ó. O copinho, alguém foi pegar para mim um copinho para mim fazer a aplicação? Copinho descartável? Acho que não tem. Não tem. E bom, a gente vai pegar então uma porção. Ah, tem aí, ô amigo? Tá na mão, tá bom. Valeu. Tá cheio de açúcar. Como é que eu vou levar? Não tem. Pega um copinho para mim, amigo. Obrigado. Vai ficar doce a coisa. Valeu. Então, a proporção eu calculo por cabeça mesmo. Tipo assim, se eu pegar um dedinho aqui, ó, de resina, você faz horrores de veios com um dedinho apenas de resina. Você coloca aí uma bisnaga, a Souvenir tem bisnaga de cores, de pigmentação. Você pega a bisnaga preta da Souvenir, ou que tem outras cores aqui também, eu utilizei veio, por exemplo, o marrom imperador, eu coloquei o acastanhado. Eu coloco um dedo de resina acrílica à base d'água da Souvenir, eu vou espirrar, a pigmentação na cor que eu queira. Aqui eu coloquei acastanhado para fazer o castanho, né, no caso. Aí ele ficou uns veios acastanhado. Ou eu posso espirrar aqui mesmo aos poucos e ir mexendo a pigmentação preta, tá? Então ele vai chegar nesse aspecto aqui, bem aquoso, bem impregnante. Antigamente, quando eu comecei a trabalhar com a textura, eu pegava, a gente vai precisar de um pincelzinho. Esse pincelzinho aqui vocês encontram em qualquer papelaria, né? 3.0, bem fininho. Antigamente eu pegava a própria textura da Souvenir, já pigmentada, e tentava reproduzir os veios em cima da textura. Dava para fazer isso? Dava, mas só que ela ficava muito saliente. E a nossa ideia aqui é deixar um acabamento vitrificado o mais uniforme possível. Para que você passe a mão, você não sinta saliência. Depois vocês vêm aqui, pode dar dando uma passada aqui nas placas, passar a mão nas placas, para ver se vocês sentem algum relevo. Então a ideia é você não ter relevo. Mas um pouquinho, mínimo que seja, vai ter. Por quê? Porque a gente está jogando uma textura em cima da outra. Por exemplo, aqui o Nero Portoro. Então eu fiz todo o fundo de preto e joguei
a textura da Souvenir na cor amarela, que eu pigmentei também, por cima do preto. Então como que você vai jogar uma camada em cima da outra, desculpe, e não vai ficar relevo? Um pouquinho fica mesmo, mas tem que ser super discreto mesmo. Então tem a técnica do lixamento, da laminação, vitrificação, que vai suavizar isso aqui. Então a ideia é essa, você deixar o mais vitrificado, lisinho possível. Mas é claro que não vai ser 100%. E eu fazia antigamente com a textura, e isso ficava um relevo, uma saliência, não ficava legal, tá bom? Agora eu mudei, como eu disse, a gente vai atualizando. Eu precisava de um produto que deixe uma camada mais fina possível em cima da minha textura, que tenha uma boa ancoragem, que grude bem na minha textura e que tenha também aquela boa expressão, aquela cobertura, como o pessoal dizem, né? Então tem que ter uma cobertura, uma suavidade, uma leveza e uma ancoragem. E foi onde eu descobri na resina acrílica mais o pigmento. Algum de vocês já fizeram marmorato aqui? Acho que eu já perguntei isso. Já fez marmorato? Já fez alguma coisinha com veios? Já fez? Já fez veio? Você já tentou fazer veio? Então eu quero você... Não, vem cá. Não, chega aí. Eu vou ensinar pra você a como fazer os veios, tá? Beleza? Jorge? Prazer, obrigado, Jorge. Ó, Jorge, fica um pouquinho de lado. Aqui um pouquinho de lado. As minhas técnicas, ó, 5 horas da tarde vai ter outra palestra com o Jairo Acabamentos aqui. Essa aqui é um tipo de mesclagem diferenciada. Temos uma mesclagem padrão e uma mesclagem diferenciada, que ela mostra mais um realismo do mármore, tá? Então você já fez mesclagem também de cores, você colocar 2 cores na espátula e puxar, você já fez, né, meu querido? Então essa aqui é uma pegada diferente. E essa mesclagem diferente, ela cria uns aprofundamentos, um sombreamento diferente. Quando a gente vai fazer os veios e ramificações, a gente tem que ter em mente o quê? A gente precisa contornar as partes mais avivadas do trabalho ou as partes mais claras. Quando se trata do branco panda, cadê o outro branco panda? Aqui. Você tem que ter uma harmonia no seu trabalho. É claro, é aquilo que eu falei, vocês vão estar lá entrando na internet e vai buscar a réplica do mármore branco panda, né, o branco panda, e você vê que tem uma harmonia, um equilíbrio nos veios e ramificações. Então eu não posso sair a rodo, à torta e à direita, criando veios e ramificações. Você percebe que aqui eu contornei as partes mais escuras, umas partes mais claras e fiz, né, alguns traços, vestígios no branco. O branco panda, ele tem que ter a maior parte do branco em destaque. Então eu não posso carregar de veio aqui e nem posso colocar muito mesclagem em preto. Tem que ter essa harmonia. Isso aqui é o realismo do mármore, tá bom? Então os veios, é João, né? Jorge. Desculpa. Ô Jorge, então os veios a gente vai contornar, ó, umas faixas mais escuras, tenha como referência essa, tá vendo? E as mais claras, ó. E você vai criar alguns desenhos assim com um pincelzinho. É importante que você tire o excesso. Isso aqui é de consistência aquosa, né? Como a resina. Olha, tá bem vibrante. Você vai pegar um pouquinho da resina, tira um pouquinho do excesso aqui na parede do copinho, né? Eu vou começar a dar uns pega aí também, tá? Vamos começar com essa parte aqui, ó, preta. Ó, você vem contornando a parte preta do seu trabalho. Você não pode deixar muito carregado o seu pincel com o produto, senão, dependendo, ele pode até escorrer esses veios. E se escorrer, ele vai deixar relevo, não pode, né? Então você tem que deixar um aspecto bem suavizado, ele desliza facilmente. Você tem que ter um apoio, apoia o dedinho aqui, ó, o dedinho, a mão aqui, para você trabalhar com ele, ó. Você brinca com ele, ó, e desliza bacana, ó, bem suave mesmo, tá? Nessas manchas aqui, eu vou deixar você contornar uma aqui, ou aqui no meio, você contorna uma aqui no meio. Eu vou fazer aquele desenho aqui, ó. Aqui tá tudo falhado,
a gente entrou no processo de lixamento, aí que você faz, não é deixar falhado, você une os dois, ó. Tá vendo? Pega mais um pouquinho. Então esse trabalho não é feito só com textura de efeito mármore, não. Você trabalha com outros tipos de produto também da linha Souvenir. Ó, contorna aqui essa figura abstrata. E aqui depois, deixa eu ver. Tá difícil esse Nero-Portura aí, hein? Aqui depois, ó, como a gente fez um detalhe, a gente vai fazer um detalhe aqui também. Isso aqui eu indicaria o pessoal fazer na segunda-feira, sabe quando tá com a tremedeira? Na segunda-feira é típico, isso aqui vai sair uns veios sensacional. Aí na sexta-feira, né, tá ficando no grau, né? Amigo, dá um peguinho aqui, ó. Você viu a pegada, a jogada da coisa? Deixa eu tirar esse Nero-Portura aqui, ele tá dando trabalho aqui. Ó, tenta contornar as faixas, ó, essas faixas aqui, o cantinho dela, ó. Pega o cantinho, vem de fora a fora. Isso, apoiando o dedinho aqui. Acompanha essa faixa aqui, isso. Dá uma vibradinha, faz de conta que é segunda-feira. Aê, isso aí. Pode continuar e traz ela até lá embaixo. Então o pessoal pergunta bastante sobre, né, como se faz um veio, uma ramificação. É desta forma. Então você pode estar utilizando outras cores também. Não só o preto, né? Dependendo da cor do mármore. Inclusive para o mármore branco. Ok, agora deixa eu só mostrar uma coisa também. Você não precisa necessariamente também. Foi show de bola, tá? Os veios deles aqui, ó. Jorge, né? Aqui, ó, a gente vai criar uns veios diferentes, ó. Não precisa só de ser em linha horizontal. Você muda também, ó. Algumas figuras, inclusive, os veios é uma técnica tão boa para você. Ela visa criar efeitos e corrigir pequenas imperfeições. Se, por exemplo, você borrou aqui, sujou alguma coisa, criou uma mancha indesejável, você vai chegar com os veios, por exemplo, essa manchinha aqui, eu não gostei dela. Você contorna ela e você cria um efeito em cima dela. Está laminado já? Vamos fazer? Esse está laminado. Esse está laminado. E é claro, o Jorge, para a gente iniciar a técnica dos veios e ramificações, a gente precisa antes mesmo laminar, porque depois que você fez os veios e você laminar, pode correr o risco de rasgar ali onde você fez os veios, tá? Então faça uma laminação antes, depois, se for o caso, você faça novamente aplicar laminação depois também que você terminou, você faça uma relaminação. Dá mais um peguinho aí, Jorge. Alguém quer mais? Alguém quer dar uma treinada nos veios aqui? Não? Faz aqui, Jorge, ó. Contorna essa faixa aqui, ó. Isso. Procura acompanhar o desenho. Isso. Tá vendo? Faz a curvinha e tal. E os mármores, eles são compatíveis, né, com qualquer tipo de ambiente. E como ele simboliza aí, né, poder e status, o cliente cresce o olho. Quando você conta essa história para ele, tá bom? Obrigado, viu, Jorge? Valeu, obrigadão. Palmas para o Jorge, o excelentíssimo Jorge. Criou uns veios aí, né? Tá bom? Bom, depois eu termino numa outra aula também. Então, pessoal, aí vamos falar sobre também o curso, né? O curso online, o curso presencial, né? Como eu havia dito atrás, que depende muito da vontade do aluno, né? A pessoa, quando adquire um curso, ela tem que ter em mente o seguinte: ela não está comprando o curso, ela está adquirindo um investimento profissional. Então hoje eu tenho 130 alunos de cursos online.
Todos eles estão na ativa? Não estão. Não estão, mas a maioria deles estão. Então depende muito da prontidão mesmo de cada aluno, do interesse, da vontade, tá? Para vocês colocarem em prática. Não adianta vocês adquirirem aí um curso e cruzar os braços. Isso aqui é um investimento, né? Um curso do Jairo, como eu mencionei, está R$ 750. 2 dias de curso. E a pessoa adquire o curso e cruza os braços. Então você tem que fazer por onde resgatar esse valor, né? Hoje o mármore ele está meio que em alta, né? Então os aplicadores de efeito mármore estão chegando agora no mercado, estão crescendo o olho em cima desses efeitos e a gente tem que buscar fazer um diferencial mesmo e saber vender o produto também, né? Por exemplo, ô Jairo, tá, eu adquiri o curso e como é que a gente faz aí para a gente resgatar esse valor? Para a gente resgatar, você tem que se doar primeiro. Se você pagou R$ 750 num curso de efeito mármore, o que você vai fazer? Ah, vou fazer numa plaquinha, treinei em casa e acabou. Não. Para que serve o celular? Você vai treinar, sim, primeira coisa. Eu diria que o curso presencial ele tem uma entre aspas, desvantagem, dependendo da pessoa. Fez o curso comigo hoje, na próxima semana, né, faz o final de semana, ó, já tem que estar com material, placas, produtos, ferramentas, tudo no jeito. Porque, tipo assim, eu vou fazer o curso com você, eu vou ter que comprar uma lixadeira, uma politriz, uma espátula, cara, você já tem que estar tudo em mãos. Você não pode esperar, se você espera, cair no esquecimento. Então você tem que estar tudo em mãos e já colocar em prática o mais rápido possível para que você não esqueça. O meu curso presencial, eu ministro um passo a passo. Antes do aluno chegar até mim, eu vou enviar 17 videoaulas para ele, antes dele chegar na minha presença. Para quê? Para quando ele chegar até mim, ele vai ter uma bagagem de conhecimento. Tudo que for voltado à teoria, preparação da parede, preparação da superfície, preparação da ferramenta, tipos de ferramentas, textura, como pigmentar a textura. Quando o aluno chega até mim, ele tem toda essa bagagem, ele já sabe, já tem uma bagagem de um grande conteúdo já teórico, com 17 videoaulas. Então quando ele chega até mim, ele tem esse conteúdo e a gente já vai praticamente direto na placa e na prática, né? Aí caso o aluno tire aí algumas dúvidas, no caso, e a gente dá continuidade, tá bom? Depois que ele terminou o curso, né, na prática, o Jairo manda para ele uma áudio revisão. Né, o aluno terminou de fazer o curso comigo agora, a gente vai pegar o celular, eu vou mandar uma mensagem para ele no WhatsApp dele, olhando para ele e olhando para o trabalho que ele fez. Então, é Jorge ou José? Então, senhor Jorge, nesse trabalho a gente fez a técnica X, Y, a primeira demão a gente fez assim, assim, assado, começamos assim, né? Você esbarrou naquela dúvida lá, tal, a gente tirou a dúvida naquela pegada. Então, manda uma áudio revisão depois que o aluno fizer o trabalho, do começo ao fim, do que ele fez, para que isso não caia no esquecimento. Então, eu me preocupo muito com isso, tá? Então, eu mando as videoaulas digital e mando também uma áudio revisão para ele, sem dizer que ele vai estar num grupo de assessoria depois. E como você vai vender seu produto depois? Vai fazer placa e deixar guardada ali em cima do guarda-roupa? Não. Você vai começar a praticar em placas, é isso que eu recomendo. Pratique em placas de MDF e após isso, você pega essas placas, você pode estar mostrando para um lojista da sua região. Crie placas, olha quantas placas que a gente consegue criar. Pegue um arsenal de placas aí, umas 3, 4 placas, trabalha o frente e verso dela. Temos 2 lados para você trabalhar, né? Então, tipo assim também, uma técnica puxa a outra. Olha só, qual que é a diferença? A mesclagem do calacata, praticamente você opera, tá meio parecido. Tá meio parecido mesmo. Porque a técnica aqui são técnicas de desenho abstrato e mesclagem. E os dois têm. Só que nesse calacata tem umas técnicas de pigmentação. Uma coisa puxa a outra. São 3 conjuntos de técnicas. Então quando você faz um curso com o Jairo,
Se o Jair está dizendo que com 3 técnicas ele consegue reproduzir milhares de mármore, você também vai conseguir reproduzir dezenas, centenas de mármore. Isso vai depender da sua vontade, tá bom? Então, se você botar em prática, você vai criar várias placas e vai levar para o lojista da sua região, para um cliente, e você vai ter que se doar também. Sabe aquele salão de beleza que tem no seu bairro? Aquele escritório de advocacia, de dentista que você visita lá, tal? Chega no proprietário, amigo, eu tenho essas placas aqui, eu fiz um curso recentemente de marmorização, eu estou te demonstrando aqui o trabalho que eu faço, eu gostaria de fazer um painel ou uma pequena parede no seu consultório, no seu salão de beleza, aí que vai muita gente, né? Vai muita mulherada, tal, e mulherada, né, faz por onde divulgar bem o trabalho da gente. Então vocês vão lá nesses ambientes e você doa. Você fala para o proprietário, mas Jair, você vai cobrar quanto? Não, não vou te cobrar nada. Eu quero dar um trabalho para você aqui no seu salão ou até mesmo numa loja de tintas. Se o cara querer te ajudar com o transporte, ele te ajuda. Você fala isso, ó, se você sentir no coração que querem me ajudar apenas com o transporte, você me ajuda, mas eu não vou te cobrar nada. Então é desta forma que você começa a divulgar o seu trabalho. Então ali você não ganhou nada do cliente, entre aspas, mas a quantidade de pessoa que vai visualizar o seu trabalho e vai perguntar: o que é isso? É um mármore? Quem que fez? Ah, o nome dele está assinado ali embaixo, ó, o nome e o WhatsApp. Pronto, você ganhou. É assim que você vende o seu trabalho. Fez a parede, tira foto, posta no Instagram, posta no Facebook, posta no YouTube, e assim você vai vendendo o seu trabalho, e é assim que você resgata o seu curso, o seu valor de investimento. Ô marmorato, cadê o marmorato? Vamos falar mais um pouquinho sobre a diferença do marmorato com a marmorização realista. O marmorato, como eu mencionei para vocês, que ele cria uma ilusão de que você está olhando para uma pedra de mármore, a ilusão. O valor do marmorato, para você cobrar de um cliente, vocês têm em média, vocês que é pintor, quanto cobra o preço do marmorato? Você acha? Você já ouviu falar, não já ouviu? Quanto cobra o preço do marmorato na sua região? Tem alguém que faça marmorato na sua região? É? 150 conto o metro do marmorato? E o seu também? Não? O metro do marmorato? Olha, o marmorato é uma técnica básica, fácil, rápida. Uma parede de 10 metros quadrados, eu faço ela em um dia. Uma parede dessa aqui. E no outro dia eu só vou voltar para fazer o polimento, a aplicação de cera e polimento. Normalmente o pessoal está cobrando do marmorato, dependendo da região, mas o pessoal cobra 50 reais, 80 reais. Um cara que cobra 100 conto do marmorato hoje, tem quem cobra, tem. Mas normalmente o pessoal está cobrando o manchado do marmorato 50, 80, 100 reais o metro quadrado disso. Aí vai pedir também a textura para o cliente. A textura de base branca da Souvenir gira em torno de 80 reais. A base branca é muito mais viável também, dependendo do caso, comprar as bisnaguinhas. Todos esses trabalhos que vocês viram aqui, eu comprei tudo bisnaguinha da Souvenir. Eu pigmentei tudo isso. Eu não comprei na cor. Na cor do processo self-color é um pouquinho mais caro. Então, com a bisnaguinha eu crio a cor que eu quero, a tonalidade de cor que eu quero. E o marmorato gira em torno disso, de 50 a 100 reais o metro quadrado. E a pessoa consegue fazer, uma pessoa que tem uma habilidade, em 2 dias, né, vamos dizer aí, né? Agora já a marmorização realista, esse trabalho, ele gira em torno de 150 a 300 reais o metro quadrado. Se temos 10 metros quadrados, você vai estar calculando aí, né, 3 mil reais em média. Quando você cobra 3 mil reais do metro quadrado, eu diria que esses 300 reais seria em locais específicos. Eu vou precisar trabalhar em cima do andaime? Vou precisar subir em cima da escada? Eu vou ficar que nem morcego fazendo um mármore na laje? Porque isso pode também ser feito em laje.
Tá? Então essa textura de efeito mármore, ela não é recomendável que você faça no box do seu banheiro. Evite contato com água. Mas a partir do momento que você faz a aplicação de cera e polimento, você vai criar uma impermeabilização no seu trabalho. Tá? Então, o problema em si não é tanto a água. Eu já fiz trabalho de efeito mármore e tá lá na exposta sol e chuva hoje. E não tá zoado não. Tá firme lá. Joguei uma cerinha por cima e tá lá. Por quê? O trabalho de efeito mármore, quando você faz a aplicação da textura, você vai fechar os poros, fazendo uma vitrificação da textura. Você fecha os poros e quando você vitrifica, você cria uma cristalização do seu trabalho e fecha os poros. Se você fechou os poros, automaticamente o contato com a água em cima dessa textura vai ser bem dificultoso que a água penetre. E quando você vem com a cera, você vai potencializar essa impermeabilidade da textura. Então ela aguenta o pega. O problema não é tanto a água. Eu não estou recomendando você fazer isso aqui no box do seu banheiro, nem pode. E um dos motivos para você não fazer no box do seu banheiro é o contato com produtos químicos. Sabonete, shampoo, creme. A reação química desses produtos pode danificar o seu trabalho. Então, se cair um pouquinho de água, não tem problema. Passa uma flanelinha, limpou, acabou. O problema em si são produtos químicos, tá bom? Se você quiser fazer no banheiro, faça lá no teto do banheiro ou longe do box do banheiro. O box do banheiro tá lá, por que eu não posso fazer assim, aqui? Claro que eu posso. Não tem contato com a água, entendeu? Então você pode ajustar desta forma. Alguma pergunta, pessoal, sobre marmorização, marmorato? Já conhecia algum trabalho desse, de marmorato ou marmorização? Já conheciam? Tem que ser laminado branco, laminado antes dos veios? Tá, você é o Maxwell? Maxwell, obrigado, Maxwell. Maxwell perguntou se essa parte mais escura precisa ser laminado junto com o trabalho. A técnica aqui é o seguinte, resumindo o mármore branco panda. O mármore branco panda, você vai aplicar 2 camadas de base branca. Inclusive eu trouxe uma plaquinha aqui, depois eu até demonstro a aplicação das primeiras demão e até uma mesclagem para vocês na próxima palestra que será às 5 horas. Acho que agora tá meio esgotando, tem, por favor, que hora que é? Falta 10 minutos já para se encerrar? Então 5 horas da tarde eu ensino a aplicação das primeiras demão do mármore. Mas ele me perguntou se a laminação é por igual. Quando você faz um trabalho de marmorização, lembra que eu falei que a gente tem que ter uma uniformidade para mim passar a mão nisso e não sentir relevo. Então eu vou aplicar a minha primeira demão, eu vou com uma espátula, depois que secou essa primeira demão, eu vou raspar com a espátula todos os vestígios da textura e já entro com a segunda demão. A segunda demão já vai visar deixar uma camada bem uniforme como um todo. Depois que você fez a aplicação da segunda demão, você vai esperar em média aí, né, entre demãos, mais ou menos 1, 2 horas de secagem. Coloca o ventilador do lado a hora que estiver fazendo a primeira demão. Vai secar rapidão. Você raspa e já aplica a segunda demão. Só que a segunda demão você não utiliza o ventilador não, porque ela já tem uma secagem mais rápida e a segunda demão ela fica uma película extremamente fina. A primeira demão ela tem uma consistência mais grossa. Você tem que deixar uma consistência mais grossa da primeira demão, senão o atrito, a compactação das seguintes demão pode desplacar a textura. Então você tem que reforçar essa primeira demão. Então você reforçou a primeira demão, raspou, secou, aplicou a segunda demão, aí você vai entrar com um lixamento com uma orbital treme-treme. Conhece a orbital treme-treme? Aquela maquininha, não aquela circular, aquela que vibra. Isso, a quadradinha. Eu utilizo a lixa a seco número 320. Eu pego a lixa a seco 320 e dou aquela quebrada de lixa no geral, acompanhando com um refletor ou uma lâmpada de LED. Você coloca uma lâmpada de LED lá no seu pé, jogando um raio de luz para que você faça o lixamento. Por que lâmpada de LED? Porque você vai estar vendo aonde você está deixando relevo ou não. Você olha lá na lâmpada e pela minha visão de cima para baixo,
Eu estou vendo se eu estou deixando uma camada totalmente uniforme ou não. Fez esse lixamento com a lixa 320, ela vai chegar num certo ponto dessa lixa 320 que ela vai desgastar, ela vai perder o poder dela de abrasivo, de lixamento. E quando ela perde esse poder, ela vai começar a fechar os poros da sua textura e parcialmente dar um pré-polimento. Quando ela deu o seu pré-polimento, isso na segunda demão, a gente vai pegar a espátula, textura e começar a fazer os desenhos abstratos, mesclagens. Depois que você fez o desenho abstrato e mesclagem, qual que é a próxima etapa? Refletor de novo lá no pé, lixinha 320, meia vida nessa etapa. Você vai fazendo o lixamento e acompanhando lá embaixo se você está deixando relevo, vestígios ou não. Fez isso, aí você vai ter uma uniformidade entre a figura abstrata, a mesclagem e o branco. É como se as tonalidades de cores se fundissem. E o lixamento com a orbital treme-treme, ela corrige as imperfeições, tira os relevos, cria-se efeitos e cria-se também um pré-polimento, porque ela vai parcialmente fechar os poros da sua textura e já puxar uma vitrificação. E aonde então você vai ter essa uniformidade no seu trabalho. Lembre-se, refletor. Um dos segredos meu é refletor. O pessoal faz marmorato, mas não utiliza refletor. Tem que usar o refletor para que você veja aonde está ficando o relevo, para que no final você passe a mão e você sente um vidro. Essa é a pegada. Depois que você fez isso, aí você vai ter uma camada totalmente uniforme, aí você vai entrar com a laminação, tá? Aí a laminação você vai pegar essa pegada aqui, ó, inclinar ela mais ou menos um dedo. Que ângulo será que é esse? 40 graus, né? 45 graus seria mais deitado, né? Acho que 20 graus, né? 20 graus, mais ou menos, essa inclinação. 20 graus, mais ou menos? Quantos? 15 para 20, obrigado. Mais ou menos uns 15 para 20 graus. Você vai deixar ela inclinadinha e você vai criar, você vai jogar a força do seu corpo e puxar. Puxa na vertical, puxa na horizontal. Você vai laminar o seu trabalho como um todo. Depois que você laminou, você vai perceber que você puxou esse aspecto cristalizado. Ele fechou os poros da textura e deixou o seu trabalho impermeabilizado. Depois que você fez isso, aí você pega o amigo ali com um pincelzinho e faz o acabamentinho final. E agora no final, pode deixar assim, se você quiser dar novamente uma laminada já que secou, tá? Aí você dá uma relaminada, aí você vai entrar com a aplicação de cera e polimento. Entendeu? Mais ou menos aí. Mais alguma pergunta? Não? Beleza? Deu hora? Falta quanto, amigo? 5 minutos? 5 minutos para encerrar. Ah, vem que chega aí, Paulo. O Paulo ele tem uma máquina. Aí só que isso aqui tá só laminado, meu amigo. Pega esse vermelho aqui, ó. Mede lá quanto que vai dar. Isso. Ah, tá. Fala pra gente, Paulo, sobre essa máquina aí. Aqui é o gross. Aqui é o famoso gross meter, né? Medidor de brilho no caso. Você vai aqui de 0 a 100. De 0 a 100 na medição de brilho. Aqui, como está só na laminação, 30, 40. Tem lugar aqui que está com 60% de brilho. Outros está com 40, 50, 60, por aí vai. Uma coisa que ele falou, quanto mais a tonalidade for clara, menor vai ser o brilho. Quanto mais intensa o preto, ele puxa mais o brilho. Por que será isso, Paulo? Dá um contraste? Que será que é? Que no caso o branco seria neutro. Você não consegue puxar muito brilho mesmo nele. Quando você coloca em cima do preto aqui, por exemplo, ele vai a 99. Coloca no branco 60. Então ele não vai ter muita carga de brilho. Aqui tem o carvão, tem várias químicas dentro que vai fazer ele pegar mais brilho. Então aqui, ó,
69, 67. Aí você põe num vermelho. Isso, pode chegar lá, vê lá. Aqui já tá laminado, tá tudo. Tira isso. Pode falar, pode falar. Pode falar. Aqui ele já tá laminado e polido, ó. Vai subindo. Ele vai subindo a escala, né? E lembrando também, bom, o pessoal não tá. Quanto dando aí? 70, 80? Mas pegou bem lá, deu 100 e pouco lá e tá dando menos aqui? Eu acho que tá melhor, hein? É? E aquela não recebeu cera, e essa aqui já recebeu cera. Mais uma margem assim de brilho em média, o Gloss Meter ele calcula. Gloss Meter ele calcula espelhamento, brilho, né? Medição de brilho, né? Só o brilho, né? Então ele vai de 0 a 99. Né? Então aí já tem áreas que alcançou aí seu 100, passou de 100. Isso tem uma variável quanto às tonalidades de cores. E lembrando que essas placas aqui não foram feitas para exposição. Essas placas é que eu deixo em obra, na casa de cliente, em lojistas. Então elas não estão 100% bem trabalhadas ainda. Então isso aqui é para vocês terem uma ideia de como ficaria na sua parede um trabalho desse. Na parede a pegada é diferente. Na parede é uma estrutura firme. Você pode fazer a laminação com total força e pressão. Você consegue puxar o brilho muito mais superior na parede do que uma placa de mostruário. Placa de mostruário é uma coisa, parede a gente consegue uma precisão muito maior, muito mais grande do que essa que vocês estão vendo aqui. Depois vocês podem estar passando aí, dando uma conferida de lado, de perto das placas, virem ela, fiquem à vontade depois, tá? Vai ficar aqui até o próximo horário, vocês podem estar dando uma olhada aí com mais calma. E é isso aí, o cartãozinho de visita também tá aqui, tá? Tá aqui do lado. Encerramos, muito obrigado pela participação de vocês aí, tá? Muito obrigado. Obrigado mesmo. Tá aí, pessoal, finalizado aí o nosso primeiro workshop na Souvenir, apresentando aqui os efeitos do mármore, tá? Então o pessoal tá se levantando, estão se levantando, acho que vão tirar algumas dúvidas comigo aqui, né?